Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. O link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acesse o nosso link, baixa o 1xBet. Na hora que você for realizar o seu depósito, aí você preenche Godoy1x para você garantir 200% de bônus sobre o valor que você vier depositar. A partir dali você faz o seu palpite vencedor. Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Mineiro, além de Bahia e Flamengo. Então aproveite na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Galera, vamos falar sobre Gonçalo Plata, esse novo jogador, né, do Flamengo, esse equatoriano, ponta, atacante, enfim, vamos passar por ele. Eu falei que eu ia trazer para vocês, pois queria trazer uma característica sobre o Gonçalo Plata, porque muita gente acaba falando sobre ponta, mas é além de um ponta. E é interessante a gente falar um pouco sobre essa característica desse jogador. No outro vídeo que a gente falou até sobre o Gonçalo, quando na ocasião até havia uma disputa ali, o Corinthians estava até mais próximo, o Flamengo acabou surpreendendo. A gente acabou trazendo algumas situações que, por exemplo, o Gonçalo Plata, a gente pode dizer que ele é praticamente esse primeiro jogador que acabou tendo um certo sucesso nessa academia, né, de jogadores do Independiente Del Valle, que começou ali nos últimos 6 anos e eles vão colhendo já os frutos, né, não é à toa que toda hora tá numa decisão de Copa Libertadores, por exemplo, da categoria Sub-20. E o Gonçalo Plata era visto, como a gente até trouxe naquele vídeo falando, o novo Neymar. Então, que novo Neymar é esse? Hoje, o Gonçalo Plata não é visto como o principal jogador da seleção equatoriana. Esse posto acabou sendo pego ali pelo ex-companheiro até de Independiente Del Valle também. Saiu do mesmo local, né? O futebol está se desenvolvendo bastante ali no Independiente Del Valle. Hoje é o Caicedo, né, que tá no futebol da Inglaterra, que joga ali no Chelsea, é um dos jogadores mais caros até, né, contratações mais caras, ele é o expoente, assim, mas o Gonçalo Plata teve até um período ali na carreira, até naquele período que a gente falou, né, antes dele ir pro futebol do Catar e tal, quando tava indo pro Valladolid, que era visto ali como uma joia, ainda é um jogador muito jovem, e eu já digo pra vocês, muito importante esse retorno pro Gonçalo Plata. Talvez seja aquela transação que seja bom pros dois. Seja bom pro Flamengo, que está contratando um ponta pelo lado direito, tem o Luiz Araújo, o Gonçalo Plata é o outro ponta, e eu vou mostrar para vocês as características de jogo, e pro Gonçalo Plata também é uma boa, tá? E digo mais, o Gonçalo Plata, aqui a gente fala tudo sobre o atleta, não tem essa não, irmão, a gente não vai esconder nada não. Além de taticamente sobre ele, as características, você vai conhecer tudo. O Gonçalo Plata não participou da Copa América, e você quer saber a fofoca? Por quê? Ele saiu com um companheiro, um tal de Arboleda. Você conhece o tal de Arboleda aqui do futebol brasileiro? O técnico não curtiu essa saída dele, não. Aí ele foi cortado, meu irmão. Então, até mesmo por isso, voltando pro futebol brasileiro, voltando pro futebol sul-americano, joga no futebol brasileiro, vai jogar numa equipe que briga por Copa Libertadores, por uma equipe, né, que é o Flamengo, que tá num bom degrau no futebol, então ele vai voltar a ser visto. Porque também ali no futebol do Catar, cara, tá meio escondido. Até mesmo por isso, eu não vou aqui pra fazer você de idiota, não vou ficar lendo aqui número do futebol do Catar. Jogos ruins pra cacete, não vou esconder, fraco pra caramba o futebol do Catar. Tinha lá o companheiro dele, que é o Afif, que é bom de bola, até um cabeludinho, já é conhecido, até da seleção. Mas fora isso, meu irmão, um jogo bem ruim, jogos ruins. Então assim, vamos pegar Valladolid, vamos pegar da seleção equatoriana, os amistosos até que ele fez recentemente, para ficar mais completo. Pedir para você deixar o seu like, deixa sua curtida, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal, que a gente vai falando diariamente aqui sobre o Flamengo, passando pelas live, pré e pós. Já pode ficar de olho aí no confronto contra o Bahia aqui na Copa do Brasil no nosso canal. E claro, dá aí sua inscrição pra gente acompanhar aqui diariamente. Deixa esse like, dá um trabalho danado, meu irmão, pra gente trazer esse conteúdo completo sobre esses jogadores. Então, para começar aqui, o mapa de calor dele da temporada, tá? Vamos ficar só aqui no mapa de calor mesmo. Pois os números aqui, beleza, tem números, tem assistência, tem gols, mas porra, meu irmão, o campeonato é ruim, muito ruim os jogos, tá? É ritmo, tá? A gente tá falando de ritmo, o ritmo é muito baixo. Então tá aqui ele atuando como um ponta pelo lado direito. Uma principal característica, né, do Gonçalo Plata, desde que ele apareceu pro Independiente Del Valle, é ele ser ponta de perna invertida, né? Ele é um canhoto que trabalha aberto pelo lado direito, mas ele é o jogador da situação do 1 contra 1. Ele é aquele ponta característico de que gosta de receber nesse 1 contra 1 e ele leva vantagem nesse 1 contra 1 pela sua habilidade. Esse drible, né, é um cara de vocação de drible. Vou até mostrar pra vocês uma situação que é interessante, que eu acho bem curiosa dele. E a passada é larga.
né? Ele não é um ponta de passadinha um pouco curta, é uma passada larga, então ele ganha metros de profundidade com uma certa velocidade. Ele não é um velocista de dar uma espichada na bola e sair correndo atrás da bola. Ele é de condução, mas pela passada dele ser um pouco mais larga, então ele tem essa aceleração, tem uma aceleração interessante. E característica, né, cara? Aquilo que, né, a gente vê dos jogadores, quando você trabalha com a perna invertida, normalmente, se você tiver uma vocação, finalização, né? E ele tem essa de cortar para dentro para dar aquela finalização. Então tá aqui, ó. Ele é aberto pelo lado direito, né? O camisa 12, aí encara a marcação, gosta de trazer para dentro para arriscar esse chute aí de fora da área. É uma característica do Gonçalo Plata, esse chute da diagonal. Uma característica que chamou a minha atenção, que eu estava observando, ele por ser um jogador, ele não é franzino, né? Mas também não é um grandalhão, ele tem uma boa estatura, tem um bom porte físico, ele gosta e sabe proteger. É um jogador que protege. Normalmente é uma característica que os pontas não têm. Ponta gosta já de encarar a marcação, né? E já naquele enfrentamento. Ele segura. Ele tem essa sustentação. Então até com uma jogada como essa, e aí já vou dar o spoiler. Ele também joga como atacante, tá? Não é como ponta, não. Eu ia segurar esse spoiler, mas aí já vamos soltar. Ele também joga como atacante, eu vou mostrar pra vocês. Até mesmo por isso ele joga como atacante por dentro, tá? Porque ele tem essa proteção. E é interessante. Aí ele protege e bate, meu. Ele tem... E esse foi até um gol, se eu não me engano. Foi um belo gol aí que ele fez de fora da área. Mas as principais circunstâncias e aquilo que mais tento extrair dele na seleção equatoriana é essa situação aqui. É o ponta pelo lado direito, né? Para tentar alargar o campo e ali ele tem toda a liberdade. Eu achei um jogo dele atuando por dentro e eu não vou esconder para vocês, cara. Não gostei. Porque perde um pouco aquilo, né? Porque é aquilo, o cara tá no 1 contra 1, ele tá muito condicionado ao jogo dele, desse embate, né? Desse enfrentamento, do 1 contra 1 pra levar pra ponta, pra já jogar mais próximo à área. Nesse jogo, foi até pra preparação pra Copa do Mundo, ele trabalhou mais como um meia, tu vê nitidamente que não é do cara. Nitidamente, tá numa região muito mais povoada, então assim, tem que cortar um pra cortar outro, já tem que... Não acho interessante. O principal dele não é essa região, é trabalhar de fato pelos lados. Mas, de qualquer forma, eu compartilho aqui com vocês, a gente encontrou essa situação dele. Essa aqui que é a principal. É na velocidade, ele consegue botar essa aceleração e aí vai enfileirando os caras. Isso aí é bem característico do Gonçalo Plata. E aí que é muito interessante. O técnico atual da seleção equatoriana, por mais que tenham cortado ele, porque ele foi sair com arboleda, meu. Tu vai sair com arboleda, vai dar problema pra tu. A seleção equatoriana tem utilizado 2 alas, e tem meio que trabalhado ali com 3 zagueiros, em alguns momentos até num 5-3-2. E eu encontrei isso aqui que era muito interessante para trazer para vocês. Por quê? Como eu até já falei num outro vídeo, quando a gente estava citando, né, sobre esses jogadores que o Flamengo vai contratar, aí vem o Alcaraz, aí tem o Michael, enfim. O Alcaraz e o Plata, né, que ainda nunca jogaram aqui no futebol brasileiro, é uma novidade e tal, é natural que o Gonçalo Plata, na minha opinião, ele sinta mais o ritmo do que o Michael, que já estreou, parecia que nem tinha saído do Flamengo, verdade é essa, e o próprio Alcaraz. Por mais que não tenha participado ainda do futebol brasileiro, não tenha jogado, não tenha atuado, uma nova experiência, o ritmo é outro, ele tá vindo de um ritmo alto, de uma intensidade alta. Repito, no futebol do Catar, eu achei, não é nem intensidade, existe a fragilidade técnica, mas o ritmo, eu achei um ritmo um pouco mais lento. Então eu acho que talvez o Gonçalo Plata não dê aquela, sabe, de imediato que tu espera. Vai precisar entrar numa rotação diferente, talvez nem nessa temporada isso possa vir a acontecer. Enfim, que seria até totalmente normal. Por mais que exista aquela expectativa sempre, né, do rápido, do imediato, do amanhã, do pra agora. Mas, enfim, pegar esse ritmo. E aí, voltando a essa situação, eu acho que tem umas recente numa seleção equatoriana, que é o seguinte. A seleção equatoriana está trabalhando agora com uma linha com 5, até enfrentou a Argentina pelas eliminatórias, aí obviamente você vai jogar de uma forma, né, um pouco mais reativa, e aí tenta povoar bastante o meio campo, tirar o entre linhas do Messi, por exemplo. O Gonçalo Plata trabalhou como um atacante ao lado do Ener Valencia, aquele mesmo, de pênalti, né, o Ener Valencia. E aí estava trabalhando no 5-3-2, eu achei muito legal trazer isso aqui para vocês, porque então bate muito com aquela informação que a gente trouxe há algumas semanas, quando a gente falou sobre o Gonçalo Plata, que não é somente um ponta, também trabalhou até no Independiente Del Valle como um segundo atacante, como um atacante, podendo ali formar uma dupla, trabalhando por dentro. Então era ele e o Ener, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui tá ótimo, ó. Ali é com 5, 3 e aqui os dois, ó. Ele é esse que tá circulado, para chamar a atenção de vocês, ele é esse cara aqui que eu coloco aí nesse círculo. Até mesmo por isso,
recentemente agora, cara, na Copa do Mundo, o Gonçalo Plata, ele acabou protagonizando um dos lances mais importantes e poderia ter se tornado um lance emblemático para a seleção equatoriana na Copa do Mundo. Foi no jogo contra a Holanda. O Equador e a Holanda terminou empatado, 1-1. Teve até um gol anulado do Ener Valencia corretamente, que estava impedido. O Equador saiu atrás, depois jogou bem melhor. Poderia até ter ganho a seleção da Holanda. E o Gonçalo Plata estava praticamente ali mais como um atacante. Era um período que a seleção equatoriana estava indo para dentro da seleção holandesa. O lateral passava já bastante, ele já estava ficando um pouquinho mais por dentro. E ele protagonizou um lance dentro da área de uma finalização, essa característica que eu falei, né? Corta para bater. Nessa dele cortar para bater, ele tem esse chute de fora, ele acertou o travessão. E até lá no Equador, sempre passava esse lance, pois se o Equador, se ele tivesse feito esse gol, se a bola tivesse batido no travessão, ter entrado, um pouquinho mais de sorte, certamente a seleção equatoriana teria um novo rumo nessa Copa do Mundo. Foi eliminada na fase de grupos. Aí o Gonçalo Plata é um jogador que se vocês recuperarem, acaba chorando bastante após a eliminação. É o garoto que acabou sentindo muito. É o Plata, o atacante que o Flamengo, aí, esse jogador do Flamengo. Então foi um lance que também ele acabou protagonizando. Então, na minha opinião, para hoje do Flamengo, é um ponta pelo lado direito, evidente, que tem as características semelhantes ao Luiz Araújo sobre o aspecto de função. Agora, essa saída pelos dois lados, né? É um jogador de enfrentamento, de saída pelos dois lados. Tem esse drible pelos dois lados. Não é só espichada para correr. É um condutor com essa saída, uma característica que pode vir a ser interessante. O ponto que eu acho fundamental para a gente já entender, não vai nos surpreender, pegar o ritmo. Ele precisa pegar o ritmo do futebol sul-americano, pegar o ritmo do futebol brasileiro, que sobre ritmo é bem distante do que ele tem jogado agora no futebol lá no Catar. E para ele é uma ótima, galera. Até mesmo para ele tentar se recuperar e ganhar um posto novamente que ele tinha, com muita moral, na seleção equatoriana. Fechado? Beleza? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente vai sempre trazendo as atualizações para você ficar por dentro e não ser pego de surpresa. Um grande abraço, tamo junto, valeu!